Bom dia, meus irmãos. Amada Igreja do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bom estarmos reunidos na casa de Deus mais uma vez, no dia do Senhor, para a adoração. Vamos para o capítulo 22 do primeiro livro de Reis. Capítulo 22, vamos ler dos versos 13, capítulo 22, do verso 13 ao 28. Obrigado. Primeira Reis, capítulo 22, versos 13 ao 28. Eu vou ler um pouco antes, irmãos, vocês podem também acompanhar. Eu vou ler a partir do verso 9, mas vai até o verso 28. Mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem. Diz assim, palavra do nosso Deus. E Josafá disse, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada qual em seu trono, tendo colocado as suas vestes em local vazio, à entrada do portão de Samaria. Todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que os tenha consumido. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe até Ramote-Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo, eis que as palavras dos profetas declaram o bem ao rei em uníssono. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. Micaías disse, como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isso falarei. Assim, ele veio até o rei, e o rei disse a Micaías, Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote-Gileade, ou devemos nos refrear? E ele lhe respondeu, vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse, quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro em nome do Senhor? E ele disse, vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse, eles não têm, Senhor, que retornem cada homem em paz para sua casa. E disse o rei de Israel a Josafá, não te contei eu que ele não profetizaria bem algum a meu respeito, senão o mal? E ele disse, ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tomar Ramote-Gileade? E um disse desse modo e outro daquele modo. E veio ali um espírito, e se pôs de pé diante do Senhor, e disse, eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele, com o quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto,
Eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Todavia, Zedequias, o filho de Quenaaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar, e disse: Qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que verás naquele dia, quando entrares, uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dize: Assim diz o rei: Colocai este indivíduo na prisão, e alimentai-o com pão da aflição e com água da aflição, até que eu venha em paz. E Micaías disse: Se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: Atentai, ó povos, cada um de vós. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, frontes e orar agora ao Senhor, meus irmãos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos é o teu nome, Rei da glória, nós estamos reunidos para ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Estamos aqui para celebrar, bendizer, adorar, ouvir o que o Senhor tem para nos falar, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração, nossos ouvidos e todo o nosso ser esteja atento à voz do Senhor. Estejamos prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E que o nosso espírito se renda à tua palavra, Deus. Que aceitemos a tua palavra como palavra do Senhor para nós. Portanto, ó Deus, que o teu Espírito haja poderosamente, com toda liberdade, para falar conosco. E que o nosso coração esteja cativo à tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos, deixem suas Bíblias sempre abertas, como eu pedi aqui em 1 Reis, por favor, porque vamos precisar voltar algumas vezes aqui nessa passagem. Bom, irmãos, você já imaginou? Às vezes é bom que a gente trabalhe um pouco com a imaginação para entender algumas coisas importantes que a Escritura nos apresenta. E eu quero pedir a vocês que nessa manhã imaginem alguma coisa. Imagine se você tivesse acesso, por exemplo, à sala de reuniões do presidente dos Estados Unidos. Naquela sala, irmãos, já foram tomadas decisões muito importantes que envolvem o destino de toda a Terra. É uma sala, de fato, que decisões importantes são tomadas o tempo todo. Decisões econômicas, decisões sobre guerras, etc. Muitas decisões já foram tomadas ali. Se você fosse convidado para assistir uma reunião naquela sala com o presidente dos Estados Unidos e estivesse ali os principais generais do presidente, os seus conselheiros mais importantes, e naquela ocasião estivesse sendo discutida, por exemplo, o lançamento de uma bomba atômica, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ali nas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Imagine se você estivesse ouvindo aquelas discussões naquela sala. Então, mesmo o presidente estando rodeado ali de generais e conselheiros, a palavra final, a decisão final sempre seria dele. Ele é que autoriza a bomba ser lançada ou não. Ele tem o poder, a autoridade para isso, de ordenar a execução de um plano global, de ordenar, por exemplo, que o seu exército invada uma nação. Só o presidente pode fazer isso. Raros homens na Terra têm a oportunidade
de presenciar, de ver ou de ouvir algo assim. Estar numa reunião como essa, de ver coisas tão importantes sendo trabalhadas, discutidas. Aquela sala, irmãos, é a sala mais secreta do mundo. Naquelas ocasiões especiais, ela é ainda considerada ultra secreta. Ninguém pode entrar ali. Então, aqueles que entram são, de fato, pessoas privilegiadas para terem acesso àquilo que vai acontecer ali. Agora, tente elevar um pouco a cena. Tente pensar em algo maior do que aquela sala. Vamos subir estratosfericamente aqui o cenário. Vamos para um cenário cósmico agora. E adentrar dentro da sala do Senhor de todo o universo, onde Deus está assentado, onde Ele reina soberanamente, sem qualquer impedimento. É essa cena que nos é revelada aqui em 1 Reis, versos 22, nessa passagem do 13 ao 28. Nós estamos aqui na sala do trono de Deus, aonde verdadeiramente as decisões mais importantes do universo são tomadas pelo Senhor, o nosso Deus. Irmãos, nesse mundo frágil dos homens, no nosso mundo, uma decisão precisa ser tomada. Olhe para o texto, por favor. Acabe, ele quer conquistar ou reconquistar a cidade de Ramote Gileade. E ele deseja saber se deve ir para a guerra ou não. Essa é a grande pergunta que requer uma resposta por parte do rei. O rei precisa ter a resposta. Na verdade, o texto de 1 Reis vai dizer que Acabe já decidiu o que vai fazer. Ele está disposto a ir à guerra, mas ele precisava de uma imagem. Ele precisava de uma ação que nós poderíamos chamar de politicamente correta. Então Acabe diz, eu vou consultar o Senhor, os profetas do Senhor. Porém, isso é só uma fachada, porque a decisão era ir à guerra. E os profetas do Senhor tinham que dizer a Acabe exatamente isso, vá à guerra, rei, porque era isso que ele queria ouvir. Então a decisão estava tomada. Veja, irmãos, não importa o que o Senhor fale naquela ocasião, o rei queria ir à guerra. Quando o profeta Micaías foi chamado naquela sala e ele profetizou da parte de Deus, afirmando que Acabe morreria na guerra, se ele fosse à guerra, o rei de Israel ficou irado com o profeta do Senhor, mandou prendê-lo, jogar no cárcere, mandou cortar a sua alimentação e a sua água. Acabe diz, tratem ele com o pão da aflição e com a água da aflição. Essa era uma linguagem que significava o seguinte, ele só vai se alimentar o suficiente para se manter vivo. Ele não vai ter 3 refeições no cárcere, ele não vai tomar café, não vai ter almoço e janta, ele vai comer uma vez e uma pequena quantidade, apenas para não morrer. E da mesma forma, ele não vai beber, muito pouco, beberá muito pouco naqueles dias. Acabe havia rejeitado a palavra de Deus quando ela foi a ele por meio do profeta Micaías. Havia 400 profetas que estavam garantindo que Acabe seria vitorioso. Esses profetas ouviram a voz do Senhor, é o que eles diziam, e diziam para Acabe, você vai derrotar o inimigo. Acabe, os profetas diziam, seria como um touro selvagem. Ele entraria naquela guerra contra a Síria e com os seus chifres como um touro ele derrotaria todos os sírios. Não haveria nenhum impedimento. Essa era a palavra dos profetas de Acabe, dos 400 profetas que Acabe consultou antes de consultar Micaías. Porém, meus irmãos, mesmo os espíritos que são tratados aqui, sejam eles anjos ou demônios, eles estão sujeitos à autoridade de Deus. Os profetas ouviram uma voz, o texto diz, eles ouviram o Espírito falar com eles. E era o Espírito de Iavé, segundo o nosso texto.
um espírito da parte de Yahvé, enviado por Deus, o Senhor. Essa cena descrita por Micaías, ela revela uma realidade bem diferente daquilo que os 400 profetas estavam anunciando para o rei Acabe. Porque Micaías, o nosso texto diz, ele viu Deus reinando no trono dele, o governante de toda a história. E como eu disse, mesmo que esses espíritos, anjos ou demônios que são anunciados aqui, estivessem sujeitos à autoridade, Deus os governava. Toda a vontade de Deus seria realizada. Esse relato de 1 Reis, ele ensina, antes de mais nada, que há um reino soberano, governado por um Deus soberano, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, que está acima de tudo, acima de todos, domínio completo. Deus se assenta no trono. Micaías vê o Senhor assentado no trono. E a Bíblia diz em todo lugar, irmãos, que o Senhor domina sobre tudo e faz tudo como lhe agrada. Por que essa cena é tão interessante no meio dessa história? Nós temos aqui o que nós poderíamos chamar de uma disputa entre profetas. Havia 400 profetas que Acabe havia chamado, profetas do Senhor, e esses profetas haviam dito que Acabe seria vitorioso na guerra. Ele poderia ir sem medo, porque o Senhor estaria dando a vitória. E apenas um profeta, Micaías, diz: não, você morrerá na guerra. Eu vi o povo de Israel espalhado como ovelhas que não tem mais um pastor, isto é, não tem mais um líder, não tem mais um rei, porque Acabe estava morto. Essa é a visão de Micaías. 400 profetas diziam: sairá e será vitorioso. E apenas um dizia: se sair, morrerá. Porque eu vi todo mundo espalhado sem líder. O líder está morto. Essa cena é importante, irmãos, porque nessa história nós temos um contraste grande entre o rei que realmente governa e domina sobre tudo, o nosso Deus, e os reis da terra, que embora tenham poder, tenham um certo domínio, exerçam um governo, não podem ser comparados com o Senhor, com o nosso Deus. Então, o primeiro ponto dessa mensagem dessa manhã é: Deus governa sobre os reis da terra. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Essa história começa com a reunião de dois reis, lembrem disso, 1 Reis 22, verso 10. Acabe e Josafá. Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estão reunidos em Samaria. O texto diz que eles estão assentados, cada um no seu trono, e com as suas roupas reais, roupas de gala, os trajes dos reis. Eles estão fazendo uma aliança, planos para ir à guerra, planos de invasão e de conquista. Então a visão do profeta Micaías, ela é totalmente contrastante com essa do versículo 10. Dois reis da terra sentados em toda a pompa, e Micaías, na sua visão, vê o Deus do universo. Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele revela nesta visão que Deus não é apenas um personagem da história, como era os reis da terra, Acabe e Josafá, mas que o Senhor é o governante supremo da história. Ele está reinando sobre céus e terra. E essa visão deve nos mostrar, em primeiro lugar, o contraste que há entre Deus e os reis da terra. Eu sei que às vezes nós olhamos para pessoas cobertas de grande autoridade, como por exemplo o atual presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, e nós olhamos para o presidente americano e pensamos: que grande poder esse homem tem nas mãos. Que grande autoridade esse homem tem nas mãos. Veja, irmãos, a proteção,
o cuidado sobre esse homem por parte, né, do seu país é absurdamente alta. Nós nem temos ideia, irmãos, de todo um esquema que existe para que esse homem não morra, para que esse homem seja protegido. Vocês nem têm ideia de quantos policiais, de quantas forças são necessárias para estar ali em secreto. Ninguém vê, mas estão com os olhos todos postos sobre ele. E as decisões que esse homem pode tomar, são coisas realmente grandes, irmãos. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nessa cena que primeiro mostra Acabe e Josafá naquela reunião para decidir ir à guerra, essa cena que Micaías vê mostra uma outra reunião. Uma reunião que acontece no céu. Micaías vê o verdadeiro e único rei, que é incomparável, que está acima de todos os governantes da terra. Os tronos dos reis humanos estão na terra, como todos nós sabemos. Mas o trono do Senhor está no céu, majestoso, sublime. Os reis da terra morrem. Não há um imortal. Acabe, ele é o sucessor do seu pai, o antigo rei, Onri. E Onri morreu. O texto de Reis diz: Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16, verso 28. Mais tarde, o próprio Acabe vai morrer. O texto também narra a morte de Acabe. E morreu o rei Acabe, e foi levado a Samaria, e o sepultaram em Samaria. Josafá, o rei de Judá, que estava sentado ao lado do rei Acabe, também morreria tempos depois. Os reis da terra morrem. Todos os reis morrem. Em Isaías 6:1 está escrito, visão do profeta Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono. O seu séquito enchia todo o templo. Veja bem as palavras do profeta Isaías aqui, irmãos. Porque ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Ele viu o rei que não morre nunca. O rei imortal, Deus, assentado no trono. Aqui também, Isaías deseja mostrar um contraste de Uzias, o rei morto, e aquele que nunca deixa o trono. Aquele que é imortal. Aquele que não pode ser abalado por nada. O rei que nunca morre. Todos os reis morrem. Mas o rei que o profeta Micaías viu nessa passagem de 1 Reis, ele é imortal, irmãos. Ele é o Senhor da vida e tem domínio sobre a morte. Ninguém pode detê-lo. Micaías não viu apenas o rei dos reis. Essa já seria uma visão maravilhosa. Mas o texto diz que o profeta vê todo o exército do céu diante do rei. A imagem que é revelada pelo profeta, irmãos, diz que os espíritos estão diante do Senhor, à sua direita e à sua esquerda. Os reis da terra, eles governam sobre exércitos que são fracos, quando comparados com o exército do Senhor. Exércitos que podem ser derrotados. Nem toda guerra é vitoriosa, mesmo pelo mais poderoso exército. Nós temos registros de derrotas de grandes exércitos, irmãos. O exército dos homens, os seus soldados podem ser mortos em batalha. Eles podem ficar aleijados. E pior, eles podem trair o seu rei e até matar o seu rei. A história do livro de Reis narra muitos episódios assim, em que reis foram traídos, mortos, emboscados, soldados que iam para a guerra e morriam.
Isso é totalmente diferente do exército que o profeta Micaías vê em pé ao lado do Senhor, do trono do Senhor, irmãos. Porque aquele é um exército que não pode ser parado. O reino do Senhor tem um exército que é incontável. O texto diz que são milhões de milhões. Todos os espíritos que existem estão postos diante de Deus, prontos para ouvir a voz do Senhor, atentos a todo e qualquer comando que saia da boca de Deus, para executar sua palavra, executar suas ordens, fazer o que o Senhor mandou. Tem muitas passagens da Bíblia que mencionam reuniões celestiais em que Deus se reúne com o seu exército dos céus, irmãos. E eu quero chamar a atenção aqui nesta parte, irmãos, porque, veja bem, quando nós começamos a pensar em Deus como o Rei soberano de todo o universo, e quando nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas que o exército do céu é composto por todos os espíritos criados, toda a criação espiritual executa o comando de Deus, está pronto para obedecer o Senhor quando Ele manda, toda a criação celestial, todo o exército dos céus. Veja, se você olhar para o livro de Jó, há duas passagens interessantes. Jó capítulo 1, do verso 6 ao 12, e Jó capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Nessa passagem, nessas duas passagens, nós encontramos uma reunião em que os filhos de Deus, e aqui filhos de Deus é a criação espiritual de Deus, se reúne ao pé do trono de Deus. O texto diz: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Sabe quem veio também? Satanás. Era uma reunião dos filhos de Deus. O texto diz isso. Mas entre eles veio também Satanás. Porque Satanás é um espírito. Os anjos são seres espirituais. Então, todos os espíritos estavam ali diante de Deus, na presença do grande general, do Criador. E todos os soldados espirituais estavam lá, para ouvir o que Deus tinha a dizer. Se olharmos para o livro de Daniel, versículos 9 ao 10, está escrito: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O ancião de dias é Deus na sua eternidade. Ancião de dias quer dizer um homem antigo, bem aprofundado em dias. É uma linguagem profética para falar daquele que é eterno, o ancião de dias. E o profeta continua: o seu trono era como labaredas de fogo, as suas rodas eram como um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa é uma visão do profeta Daniel, em que Deus, o ancião de dias, está no seu trono magnífico de fogo. E milhões, milhares de milhares dos seres celestiais, espirituais, estão ali, diante de Deus. O apóstolo João, aqui no Novo Testamento, ele teve uma visão maravilhosa do trono de Deus no céu. E também dos milhões de espíritos que estavam diante do Senhor. Apocalipse 4:2. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João viu Deus assentado no trono no céu. No capítulo 5, verso 11, ele diz:
Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Esse é o exército dos céus, irmãos, que está diante do Senhor, que vem ao comando do Senhor quando Deus os chama. Aqui é preciso entender algo, para que vocês não confundam Deus, o Espírito eterno, porque Deus é Espírito também. Ele não tem corpo como nós temos. Jesus diz à mulher, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Mas Deus é um Espírito eterno, imortal, soberano, Senhor. E os outros espíritos são criados, portanto são criaturas de Deus. Como o Espírito eterno, como Deus, o Senhor, Ele está em todos os lugares. Como Ele está agora no nosso meio, e está no meio de todos os nossos irmãos espalhados sobre a terra, Ele também está em todos os lugares. Em toda a criação há a presença de Deus. Os olhos de Deus estão postos em toda parte. Não pensem, irmãos, que essa passagem significa que Deus está olhando para todas as partes. Ele está em todas as partes, por isso seus olhos estão em todo lugar. Mas os anjos não são assim. Os anjos não estão em toda parte. Eles precisam ser enviados por Deus. Eles precisam ir à presença de Deus. Todos os anjos não estão sempre diante do trono de Deus. Alguns estão, mas todos não estão. A menos quando ouvem a convocação divina para se apresentar diante do Senhor. E então todos os anjos vão à presença de Deus. Todos os espíritos vão à presença de Deus. Essa expressão que nós encontramos aqui no texto, exército do céu, ela aponta para todas as criaturas angelicais, espíritos criados por Deus. E esses espíritos que são mencionados aqui, eles não se limitam aos anjos obedientes. A nossa imaginação, às vezes, por estar tão acostumada com o fato de Deus mostrar os anjos louvando ao Senhor e ali ininterruptamente os querubins dizem santo, santo, santo é o Senhor e anjos adorando, nós imaginamos que só estes anjos estão ou chegam na presença do Senhor. Mas não, irmãos, o exército do céu, como o texto nos apresenta aqui, é composto por todos os espíritos, incluindo os espíritos maus, incluindo demônios. Eles executam as ordens do Senhor. Lembre do Salmo 93. O salmista diz, o Senhor Yahvé reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor reina sobre tudo, até sobre os demônios. Neste sentido teológico, Deus é o rei dos demônios. Ele reina sobre os demônios. Não só sobre os bons e maus. Aliás, não só sobre os homens bons, mas sobre bons e maus. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui adiante, irmãos. Vamos ao segundo ponto. Eu quero mostrar exatamente isso a vocês a partir de agora. Deus governa sobre todos os espíritos, não só sobre os homens, mas sobre todos os espíritos. A partir do verso 19, 1 Reis, capítulo 22, verso 19, até o verso 22, nós temos essa visão que é descrita pelo profeta Micaías. Ele disse, ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Desculpa, irmãos. É isso mesmo. Ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem persuadirá Acabe
para que ele possa subir e tomar Ramote Gileade. E um disse desse modo, um espírito disse desse modo, outro espírito disse desse modo, e veio ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor, ouçam bem, e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E ele disse: tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante, diz o Senhor, vai adiante e faça assim. E então o profeta Micaías conclui dizendo: agora, portanto, eis que o Senhor colocou espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal a respeito de ti. Veja essas palavras que são ditas aqui, irmãos. Nessa visão do profeta Micaías, ele viu Yahvé no seu trono e um exército de espíritos diante dele. Essa palavra espírito que encontramos aqui, ela aparece nos versos 21, 22 e 23. E esse termo espírito deve ser entendido como anjo, porque um anjo é um espírito, como eu disse a vocês há pouco. São seres espirituais. Podem assumir forma física, mas são essencialmente espíritos. Gabriel e Miguel, dois anjos do Senhor, são mencionados na Bíblia pelo nome deles. Eles são seres espirituais, são anjos da parte do Senhor. Satanás e os seus demônios também são seres espirituais, angelicais. São anjos que caíram do seu estado original quando decidiram não obedecer a Deus. Ou seja, achar que poderiam se rebelar contra o Senhor. E pecaram contra o Senhor. Mas todos são anjos, todos são espíritos. E aqui o profeta Micaías viu quando um desses espíritos se apresenta ao Senhor Deus para ser o instrumento de Deus contra Acabe. O papel desse espírito era falar mentiras para Acabe por meio dos seus profetas. Deus mataria Acabe se ele subisse para tentar tomar Ramote Gileade. O texto é claro a esse respeito. Então o papel do anjo era dizer: suba até Ramote Gileade e será vitorioso. Mas se Acabe subisse, Deus o mataria. Então o espírito precisava enganar Acabe, enganar os profetas. Tudo teria que ser bem feito, irmãos. O Espírito fala aos 400 profetas, como se fosse o próprio Deus falando, para induzir Acabe a subir e morrer. Esse espírito mentiroso, irmãos, ele estava se passando pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. E ele enganou estes 400 profetas, e ele enganou o rei Acabe. Por isso Deus diz: vai e será bem-sucedido. Ele se passou pelo Espírito Santo. Talvez ele tenha enganado até o rei Josafá, irmãos. Porque depois que Josafá ouviu o profeta Micaías dizendo: se tu subir, tu morrerás. Eu vi todo o exército de Israel espalhado, sem líder, sem rei, morto, o rei morto. Veja, Micaías queria ouvir um profeta do Senhor. Mas quando ele escuta, mesmo assim, ele vai para a guerra com Acabe. Então, talvez esse espírito mentiroso tenha enganado o próprio rei de Judá nessa ocasião, porque ele decidiu ir para a guerra ao lado de Acabe. O profeta Zedequias, que era um dos 400 profetas de Acabe, ele repreende Micaías, o profeta do Senhor, e ele diz assim: por qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para ti? Aquele profeta sabia que havia um Espírito nele que falava com ele. Ele havia ouvido Deus falando. Esse é o que ele pensava. O Espírito do Senhor falou a mim. Ele me mostrou a vitória.
Então ele pergunta: por onde o Espírito de Deus saiu de mim e entrou em ti? Porque ele sabia que o Espírito de Deus tinha passado por ele, tinha falado com ele. Irmãos, todos os profetas de Deus, em toda a história, tiveram consciência de que eles recebiam a profecia por meio do Espírito de Deus, que nós sabemos que é o Espírito Santo. E esse profeta, Zedequias, e os demais profetas de Acabe, eles receberam verdadeiramente uma profecia falsa. Falsa porque não se cumpriu, mas verdadeira porque o Espírito falou para eles alguma coisa. Então eles receberam verdadeiramente uma mensagem profética da parte espiritual, de um espírito. E eles imaginavam que era Deus falando a eles. A questão aqui é a seguinte, meus irmãos. Respondendo algumas perguntas. Entre todos os espíritos reunidos naquela ocasião, chamados ali de exército do céu, estavam anjos bons e maus? A resposta, sim. Anjos bons e espíritos maus. Segundo, Deus governa sobre todos os espíritos e os usa como seus instrumentos? A resposta, sim. Deus governa sobre os anjos bons, ele envia Gabriel para ir à casa de Maria e dar a notícia de que ela conceberá do Espírito Santo. Mas ele também envia anjos maus, como o Espírito que falou ao profeta, os 400 profetas de Acabe. E em muitas outras ocasiões da Escritura, como já veremos. 3. Espírito de mentira são demônios ou são anjos bons? Sim, são demônios, pois os anjos de Deus não podem mentir, senão eles pecariam contra Deus. Anjos não mentem, anjos não têm pecado, anjos não podem falar uma mentira. Portanto, quem fala mentira é um espírito mentiroso. E esse espírito é chamado nessa passagem de espírito mentiroso. 4. Deus envia anjos maus para realizar os seus propósitos, os propósitos de Deus? A resposta? Sim. Acabamos de ver. Ele envia. Porque ele governa sobre todos os anjos, os bons e os maus. Porque ele é o Senhor do universo. Porque todo o exército espiritual se põe diante dele para ouvir a sua voz e executar o seu comando. Vocês acham, irmãos, que se Deus der uma ordem a Satanás, ele pode não cumprir? Se Deus disser, faça, ele pode se recusar a não fazer e não fazer? Não, irmãos, ele faz. Porque Deus reina sobre ele. Lembram dos demônios quando estão diante da presença de Jesus Cristo? E eles estão ali possuindo um homem e o Senhor Jesus então os repreende. Ele diz, porque, eles dizem, uma legião deles, de demônios, por que vieste nos atormentar antes da hora? Lembram disso? Depois eles dizem, manda-nos que entremos nos porcos. Se Cristo mandar, eles entram nos porcos. E Cristo manda, e eles entram nos porcos. E os porcos morrem, se lançam num precipício e morrem. Porque Deus tem domínio sobre os demônios. Deus ordena e os demônios obedecem. Não só os anjos bons, mas também os anjos maus. Sobre isso, veja o que a Escritura diz em outras partes, irmãos. Juízes 9, verso 23. Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se portaram aleivosamente contra Abimeleque, porque Deus enviou um espírito mau no meio deles. E quando o espírito mau estava no meio deles, eles começaram a se comportar mal,
aleivosamente. Veja, 1 Samuel 16, verso 4. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau, da parte do Senhor, o atormentava. O Espírito do Senhor sai, e o espírito mau, mas enviado por Deus, um espírito mau que era da parte do Senhor. Isso aqui é preciso ter muito cuidado para vocês não caírem no erro de achar que há alguma coisa má no próprio Deus. Este mal da parte do Senhor significa sob as ordens do Senhor. Não que o Senhor seja mau, mas que o Senhor governa sobre os espíritos que são maus. O Senhor é bom. Deus é bom, mas ele tem domínio sobre os espíritos maus. E os espíritos maus obedecem sua palavra, seu comando. 1 Samuel 18, verso 10. Esse texto ajuda muito a entender o texto de 1 Reis que nós lemos. E aconteceu no outro dia que um espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul. E o que Saul fazia? Ele profetizava no meio da casa. Aquele demônio, aquele espírito mau, aquele anjo caído que se apoderou de Saul, fazia com que Saul profetizasse. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Veja o que acontece. Por isso, Deus envia a operação do erro, espíritos maus. Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A operação do erro vem como um juízo da parte de Deus, por meio de espíritos maus. Apocalipse 6, 16, versos 13 ao 14. Da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, milagres, sinais, prodígios, e os quais vão ao encontro dos reis da terra, diz o texto, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Deus domina o mundo espiritual. Não se amedrontem ao saber que o Senhor tem domínio até sobre os demônios e que estes se apresentam diante de Deus para executar as ordens de Deus. Deus decreta nessa passagem o juízo sobre Acabe. E ele permite que um espírito mentiroso saia para enganar os falsos profetas. Isso não significa que Deus mente, mas que ele usa até mesmo agentes do mal para cumprir a sua justiça. Esse princípio, ele é visto também por todas as Escrituras, irmãos. Quando os homens rejeitam a verdade, como Acabe havia rejeitado a palavra do Senhor. Acabe quis dar ouvido à mentira. Quando os homens rejeitam a verdade de Deus, a Bíblia ensina que Deus entrega os homens à mentira, ao engano. Romanos 1, versos 24 e 26. 2 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12, lemos agora há pouco. Eu quero terminar com algumas rápidas aplicações para vocês sobre isso, irmãos. Primeiro, nenhum governante humano, nenhum, está acima de Deus. Acabe tinha seus planos. Era rei, mas ele nunca esteve acima do trono de Deus, acima do Senhor. Nenhum governante humano está acima de Deus. Segundo, qualquer perspectiva de sucesso humano sem Deus, rejeitando a palavra de Deus, é mera ilusão.
Você pode até achar que ao roubar ficou rico. É assim que os ladrões pensam. Eu entro num banco, eu roubo um banco, eu estou aqui com milhões de reais. Ontem eu não tinha nada na minha conta, hoje eu tenho milhões de reais aqui comigo. Então melhorou. Eu desobedeci a Deus, eu roubei. E agora estou rico, vou comprar uma casa, um carro, vou viajar. Tudo isso é ilusão. Porque quando o juízo de Deus vir sobre esse homem, e o Senhor Deus espera, o Senhor Deus permite que o mal avance, mas ele nunca deixará de executar o seu juízo. O juízo virá. Não se iluda, irmãos. Terceiro, a palavra de Deus sempre é a coisa mais importante. Você pode ouvir conselhos, você está preocupado com alguma coisa, tem que tomar uma decisão muito importante. Você pode ouvir muitos conselhos de homens, mulheres, parentes, amigos, dizendo, vá por esse lado. Você não está vendo que é óbvio que o melhor caminho é esse? Mas se a palavra de Deus diz, por aqui, não por ali, escute a palavra de Deus. Naquela ocasião havia 400 profetas dizendo, vá à guerra, Acabe. Vá à guerra e você será vitorioso. Um só dizia, se você for, você morrerá. E ele morreu. Escute sempre a palavra de Deus, irmãos. Quarto, todo engano espiritual, ela vem, em última instância, do decreto divino, da parte de Deus. Quando Satanás age para enganar, Deus precisa dizer, faça. Quando ele foi até Jó, primeiro Deus havia dito, está vendo como Jó é fiel? E o diabo colocou empecilhos, justificativas para a fidelidade de Jó, dizendo, ele só é justo, ele só teme ao Senhor, porque o Senhor é bom com ele. O Senhor dá saúde, o Senhor dá uma boa família, o Senhor dá riqueza, ele tem tudo. Tira, e tu verás como ele blasfema. E Deus permite que o diabo tire. Deus governa o mundo espiritual, irmãos. Deus governa sobre o engano, sobre a mentira, sobre todas as coisas, irmãos. Se o Senhor nosso Deus quisesse, todo engano e mentira já teriam terminado. Mas Ele permite que continuem. Entendem? Ele poderia pará-los agora. Mas Ele permite que continue porque Ele governa sobre isso. Quinto, o mundo espiritual é real. Existe ação demoníaca, perversa, maligna, e elas influenciam a história, nossas vidas, os acontecimentos. Não se engane, irmãos. O mundo não está apenas sob a influência de anjos bons do Senhor. Você crê nisso, não é? O anjo do Senhor guarda aqueles que o temem. Os salmistas falam muito sobre isso. Era uma crença muito firme em Israel de que Deus enviaria os seus espíritos mensageiros do bem para guardar o seu povo. Ele envia um anjo a Maria. A Bíblia é cheia de retratos de Deus enviando os seus anjos do bem para ajudar o seu povo. Mas ela também fala dos anjos maus, que estão no mundo e que atuam nesse mundo e que lançam dardos inflamados do maligno, como diz o apóstolo Paulo. O mundo espiritual é real. Existem, irmãos, a invocação das trevas, do diabo, de forças das trevas para atrapalhar, trazer o mal, a desgraça sobre a terra. E por último, irmãos, qualquer homem ou mulher que rejeita
o Senhor, sua palavra, é entregue ao engano. Deus está dizendo simplesmente o seguinte: você não quer a verdade, você rejeita a verdade, então você receberá a mentira. Você será entregue à mentira. Entregar a mentira é deixar que o homem seja guiado pelo próprio coração caído e fazê-lo dar ouvidos à mentira e ao engano de Satanás. Todas estas coisas, elas são real, verdadeiras e são extraídas dessa passagem que nós vimos. Acabe não ouviu a Deus, ouviu a mentira dos profetas, foi enganado e morreu naquela batalha, como Deus havia dito. Que o nosso Deus, irmãos, o Senhor Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, Salvador, nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa manhã, por ouvir a tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela graça que recebemos, pelo cuidado, pela proteção contra o inimigo. Agradecemos ao Senhor pela palavra. Como é bom, Senhor, ouvir a voz do alto, do trono soberano, do Espírito de Deus. Nos ajude, Senhor Deus, para que a voz do Senhor nunca seja silenciada em nossos corações, para que nunca a rejeitemos, Senhor, como fez Acabe, que o nosso coração esteja sempre disposto a obedecer. E os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, Senhor Deus, contra as forças do mal, contra o engano de Satanás. Livra-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos.